Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para quem estiver assistindo aí o webinar. Vamos começar então agora esse webinar, né? É o sexto, na verdade, de uma sequência já, que eu venho fazendo este ano. E o tema deste aqui é a parte de unicórnio, né? Vou falar um pouquinho dos unicórnios, as startups tipo unicórnio. E como as unicórnios elas têm uma velocidade de crescimento muito grande, é muito difícil de estabelecer a governança, né? Agora tem pouquíssimas unicórnios aqui no Brasil ainda, né? Até coloquei uma questão ali no chat, se alguém souber responder. Até semana passada eu não sabia responder essa pergunta e eu fiz algumas pesquisas aí no Google para descobrir, né? Mas já existe sim, tá? Algumas startups brasileiras classificadas como unicórnio, né? Mas de forma geral tem várias startups no Brasil e elas têm crescido de forma muito rápida, né? Então, como conseguir balancear essa velocidade de crescimento com práticas de governança? Então, esse é o tema do webinar, é um tema que eu gosto muito, né? Porque eu vejo várias grandes empresas investindo aí, às vezes milhões, né, de reais, né, por ano para trabalhar aceleradoras de startups, né? E por que elas fazem isso, né? O que elas esperam, né? Então, que práticas de governança podem ser aplicadas a essas startups que mantenham a velocidade, né? E que não vai estragar, né? Não atrapalhe, né? Mas e que de alguma forma também contribua com práticas de agilidade, autonomia e transparência, né? Levando práticas de governança. Então, vamos lá, eu tenho aqui uma agenda, né, que eu preparei para esse webinar. Deixa eu só me tirar daqui. Então, eu tenho aqui uma agenda. Essa agenda, ela inclui... boa tarde ali, o Raul deu boa tarde no chat, né? Boa tarde. Essa agenda, ela inclui... primeiro, vamos dar uma olhadinha nas motivações que me fizeram fazer esse tratamento aqui da questão da velocidade e da questão das empresas unicórnio, tá? Na verdade, na minha agenda de webinar, o tema governança ele já estava previsto, né? Mas o tratar a velocidade e a questão do unicórnio ainda não. Eu vou mostrar um pouquinho do porquê dessa motivação. Falar aqui o que é o unicórnio, né? Qual é a velocidade de crescimento de um unicórnio. O que são práticas de governança. Eu vou falar um pouquinho ali de 3 modelos de governança. Aí vou voltar um pouquinho no documento aqui, no artigo, né, sobre o unicórnio, para a gente falar de mais alguns temas. Aí para fechar, eu vou mostrar um pouquinho o que eu tenho trabalhado em termos de governança, né, em startups. Tá? Eu vou mostrar um exemplo do que eu tenho feito. E aí, sobrando tempo, aí vamos fazer a parte de dúvidas, né? Resolver um pouquinho de dúvidas. A ideia é fazer o webinar em, no máximo, 45 minutos. E eu vou procurar respeitar esse tempo aí. Bom, então vamos para a primeira parte aqui, que é a motivação, né? Primeiro, como eu disse, a parte de governança já era um tema que eu tinha previsto de trabalhar no webinar, né? O que mudou é só aqui de termos da onde que veio aqui o unicórnio, né? E a questão da velocidade dessas empresas, né? E de como balancear isso. Isso é o que eu queria mostrar aqui para frente. Bom, vai ter outros webinars, né? Esses outros aqui já estão gravados, se vocês quiserem assistir, é só entrar ali no meu site lá que você consegue assistir. Aqui entra a questão da motivação, né? A motivação do falar do unicórnio e de falar de algumas práticas ágeis de governança mais alinhadas a essa nova economia, né? Então, eu faço parte de 2 grupos aqui do WhatsApp, né? Eu coloquei aqui alguns prints. Um deles é do IBGC, do capítulo Paraná, e o outro é da PL de Software, né? Aqui, nesse grupo aqui do WhatsApp do IBGC, essa parte de governança ela é muito comentada, né? Porque o próprio instituto ele é de governança. Mas aqui o Anderson é uma das pessoas mais ativas aqui. Ele lançou um livro recentemente que é Governança e a Nova Economia. E ele tem puxado muito esse tema aqui no grupo. E isso também me despertou interesse para analisar, até comprei o livro dele e dei uma estudada aí para ver o que ele está falando, né? E eu vou usar muitos, inclusive, dos conceitos que ele apresenta, né? Inclusive essa chamada da velocidade é uma chamada que o Anderson que tem essa pegada aí que eu estou utilizando também. E aqui do outro lado, do grupo do APL de software, né?
Recentemente o pessoal publicou aqui, o Schiavini publicou um artigo que eu achei muito interessante, falando da questão do unicórnio, né? E aí esse artigo aqui vai ser um pano de fundo para fazer a apresentação desse webinar. Então eu vou passar por esse artigo, inclusive 2 vezes. Um para explicar o que é a unicórnio e outro para falar de mais algumas questões complementares, tá? Então daqui que veio essa motivação, né? Eu estava acompanhando esses 2 grupos, achei interessante, eu já ia falar de governança e resolvi cruzar esses 2 temas, né? Aqui é só um pouco mais de detalhe ali sobre essa questão do livro do Anderson, né? Acho que vai ter um evento em São Paulo, no Cubo do Itaú, que eles vão mostrar lá também alguns pontos, tem outros apresentadores também. O Anderson também chegou a criar um canvas para governança mais ágil nessa nova economia. Eu também vou mostrar um pouquinho aqui como é que ele funciona, né? Mas também comparado com outras ferramentas, tá? Não como sendo uma única ferramenta aí. Então, explicado aí a primeira parte, né, da agenda cumprida, né, na verdade. Então, a motivação foi essa aí, já estava previsto eu fazer um webinar sobre governança. A questão do unicórnio veio ali do grupo APL de Curitiba. A APL é o Arranjo Produtivo Local que nós temos aqui. E agora eu vou começar a entrar e a questão da governança na nova economia, esses aspectos mais ágeis desse outro grupo ali do IBGC aqui do Paraná, capítulo Paraná. Então vamos um pouquinho falar do unicórnio, depois de governança, e depois vamos seguir aqui a agenda. A questão das empresas unicórnio, né? O que acontece com as empresas unicórnio? Eu tenho aqui um material, então, o artigo que foi compartilhado naquele grupo que eu falei ali do APL, né? Ele é esse aqui, tá? Que é o roadmap para a questão do unicórnio, né? Para chegar ao valuation de $1 bilhão, mas ele tem uma barreira antes, né? De $100 milhões. Então, o de faturamento, aqui é a barreira de faturamento, né? O revenue. E para mim o que explica bem essa questão da unicórnio é esse gráfico aqui, eu acho que ele ajuda bastante a entender, né? A questão de que isso aqui é um ciclo de vida, né? E esse autor, né, que escreveu esse artigo aqui, o link para esse artigo está lá na descrição do vídeo, tá? Se alguém quiser ver, aliás, todos os links dos materiais que eu vou mostrar aqui estão lá nessa descrição, né, do vídeo. Esse autor aqui, ele trabalha lá na Califórnia, né? Ele teve uma passagem pelo PayPal, também passou por uma aceleradora da Microsoft, né? Hoje ele trabalha lá numa consultoria em São Francisco, especializada, né, em ajudar empresas digitais aí a crescer com marketing impactante, né? Lembrando aí que a Califórnia, né, se ela fosse um país, ela seria a 5ª maior economia do mundo, né? Aqui ele destaca 3 dimensões, né, de receita, né, de lucratividade e o headcount, o número de pessoas, né, o FTE aqui, o Full Time Employee, né? E nessas 3 fases, né, a fase da garagem, a fase de uma máquina de crescimento e daí sim chegando a uma categoria aqui de potencial para unicórnio, né? Quando ela vai chegando próximo desse valuation, quando ela estoura aqui a receita, tem aqui um gatilho aqui, né, que ela vai passando, ela passa de uma receita de $100 milhões por ano e ela começa a ser vista como um potencial unicórnio se ela vem tendo essa curva. Isso aqui eles estudaram essas empresas lá do Vale do Silício e chegaram nesse modelo, né? Então, todo o trabalho desse autor aí que escreveu esse artigo é, né, em cima disso aí. Ele descobriu que existe sim um padrão de crescimento dessas startups, né? E que é possível fazer essa escalada de crescimento, né? E o mais difícil de escalar é a parte de pessoas, né? Mas que é possível sim escalar com alguns processos, evitando alguns improvisos, né? E aí, o que tem aqui? Então, tem na verdade um roadmap que ele coloca de 9 anos, né? De 9 anos sair da garagem, passando aqui, quando está na garagem, né? Resolvendo problema, fazendo MVP, procurando desenvolver tração de vendas. E aí vai para essa máquina que já começa a expandir os canais, ter múltiplos produtos e trabalhar a internacionalização. E aí, quando passa daqui, aí já começa a se preparar para chegar aqui, mais para cá, né, e fazer o IPO e alcançar o valuation de $1 bilhão, né? Lembrando que esse artigo aqui ele é focado em startups do tipo SaaS, né, Software as a Service, mas outros tipos de startup devem ter um comportamento, eu não vou dizer parecido porque não tem muita coisa específica dessa área aqui
e também tem alguns tipos de receita que são geradas, que não dá realmente para afirmar que é igual às outras. Então aqui é o específico do SaaS, né? Mas muitas das fases, às vezes, elas coincidem, né? Mas talvez não nesse ritmo de crescimento, né? Aqui nesse artigo tem vários gráficos, tá? Que vocês podem dar uma olhada, né? E a questão que eu falei aqui dos 9 anos, aqui tem uma questão bem interessante, que é para sair do estágio da garagem, né, e passar para essa máquina de crescimento, que é a questão aqui do PMF, né? Esse PMF aí é o que eles chamam de Product Market Fit. Porque aqui nesse começo aqui, não tem, na verdade tem toda uma experimentação, né, em cima de vários tipos de produtos, de soluções, de experiências para o cliente, mas chega uma hora que encontra-se essa adequação de produto em relação ao mercado e aí começa a trabalhar essa outra fase aqui, que é essa fase dessa máquina de crescimento. E aí quando chega a estabilização, lá perto dos 100 milhões, a receita com 100 milhões, né, de dólares, aí já começa a entrar no potencial para se transformar aqui no unicórnio, né? Então, isso aí é que é o unicórnio, né? É esse crescimento muito rápido, né? E como a gente está falando aqui, de novo, né, de SaaS, Software as a Service, tem uma questão aqui de receita recorrente muito forte, né? Que é trabalhada para sustentar esse crescimento. E tem o ritmo de crescimento dessas startups lá no Vale do Silício, ela é esse T2, D3, né? Ele triplica duas vezes e duplica 3 vezes, né? Em anos sequentes. Daí vai para o... E depois mantém uma constante durante um tempo de 82%, né? O que é isso aí, né? É astronômico o negócio. Então você triplica, né? Deixa eu pegar o preto aqui que tá ruim essa cor. Você triplica, né, a receita, então cresce 200%, cresce 200% de novo, duas vezes, né, e aí você duplica, né, cresce 100%, 3 vezes, né, e depois passa a crescer a taxa de 82%, e depois tem outras taxas um pouco menores nos anos seguintes, né, mas esse é o ritmo de crescimento de uma empresa, uma startup unicórnio, né? Então, triplica 2 vezes e duplica 3 vezes em relação aos anos, né? Então, isso é o que é o unicórnio, né? Deixa eu voltar aqui na nossa agenda. Eu vou passar um pouquinho agora sobre como o tema do workshop é esse balanceamento, né? Entre a questão de empresas na velocidade de um unicórnio, startups na velocidade de um unicórnio, e qual é essa governança que vai dar essa agilidade sem atrapalhar o negócio. Eu queria falar um pouquinho aqui de governança e depois voltar ali, tá? Vamos voltar naquele artigo para falar um pouco sobre as empresas do tipo unicórnio, né? Então, questão de governança. A questão da governança, eu separei aqui, para esse webinar, 3 modelos, né, diferentes de governança, né? Aquele que eu falei que o Anderson colocou o Canvas é esse terceiro aqui, né? Mas eu queria falar desses outros 2, porque um deles ele é bastante robusto, né? Que é o modelo do IBGC, né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem aqui 58 fundamentos descritos, né, de governança em um código de melhores práticas de governança, né? Só que como eu estou falando aqui do balanceamento entre velocidade e prática de governança, se você for aplicar essas 58 práticas em uma startup ou uma empresa com crescimento rápido, vai ser muito difícil, né? E daí talvez faça mais sentido aqui usar um Canvas no estilo do que do que foi colocado ali, né? Então, dá para trabalhar com esse Canvas, que já é um modelo mais simples. Eu vinha trabalhando nos últimos anos com esse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui é um modelo do MIT, né? Mas eu vinha trabalhando em grandes empresas, né? Mas eu gosto muito dele, porque ele é bem simples, né? Ele traz 5 pontos chaves, né? Então, para cada um desses 5 pontos chaves, ele faz 2 perguntas, né? Uma pergunta é em relação a quem é que tem o poder de tomada de decisão, e a outra pergunta é em relação à prestação de contas, né? Quem é que presta contas? E aí você tem uma matriz aqui
de 2 por 5, então são 10 células, onde você respondendo essas questões, trabalhando isso aqui, definindo quem e como isso funciona, você consegue montar um sistema de governança de arquitetura digital que, para mim, nas vezes que eu implantei isso aqui em algumas empresas, funcionou muito bem, né? É muito bom para montar. No entanto, a gente precisa achar um jeito mais fácil de trabalhar em empresas de menor porte, né? E daí o porquê que eu estava falando aqui desse Canvas do Anderson, que eu gostei bastante, né? Bastante mais simples. Vamos dar uma olhada nesses três aqui, rapidamente aí, sobre o que eu estou querendo dizer com esses três, tá? Vou puxar aqui de volta o material de apoio aqui. Então aqui, ó, governança. Esse aqui é o código de melhores práticas, né, de governança do IBGC. Então, se você for ver, ele é bem extenso, aqui tem 104 páginas, né? Eu vou pular aqui direto, por exemplo, para a página 8, que eu achei legal para mostrar para vocês. Posso pegar aqui na página 8, aqui tem só o índice, ó. Então, sócios, né? Conversar sobre sócios, estatuto, contrato social, todos esses pontos entram na questão de governança, né? Conselho de administração, as atribuições do conselho e mais uma série de questões, né? Aqui a parte da diretoria, quais são as atribuições, né? Como se faz a indicação dos diretores, órgãos de fiscalização e controle, né? Até chegar aqui em conduta e conflito de interesses. Então, é um modelo bem robusto, né, para se trabalhar aí. Uma coisa que eu gosto muito desse modelo aqui, né, é aqui, deixa eu mostrar para vocês esse desenho aqui, eu já usei várias vezes, tá, para explicar sistemas de governança, porque o normal que as pessoas normalmente entendem, né, de estrutura corporativa, né? Então, você vai conversar com alguém, normalmente a pessoa está falando dessa estrutura triangular aqui, né? Dessa aqui de baixo, né? Que tem o presidente, tem a diretoria, os gerentes, aqui a operação, né? Lá embaixo a operação. Só que quando a gente está falando de governança, nós estamos falando dessa outra, também dessa outra estrutura, que é essa estrutura invertida aqui em cima, né? Onde a gente tem daí uma estrutura que envolve sócios, auditorias, conselhos, conselho fiscal, né, e uma série de outras estruturas aqui, para inclusive nomear o presidente, nomear os diretores, destituir os diretores, né, e fazer os trabalhos demais ligados realmente a esses esquemas de governança, né. Então, esse aqui é um modelo bem robusto, mas ele é muito grande para ser usado com empresas do tipo startups, né. Esse aqui, como eu falei, eu vinha já usando... Eu venho usando esse modelo aqui já fazem 10 anos já, né? Que é aquele que eu falei que você cruza esses pontos críticos, né? Estratégia digital, arquitetura empresarial, infraestrutura, necessidades do negócio, né? Projetos, e aí as decisões de investimento, né? E algumas priorizações em relação a esses dois pontos, né? Quem tem o direito de tomar decisão, a tomada de decisão e a prestação de contas, de como se dá isso, né? Se é por comitê, se não é por comitê. Então, isso aqui é muito ligado à questão digital, né, dentro de grandes empresas. Isso aqui eu usei bastante e era muito simples sempre quando eu queria explicar esse sistema. Se alguém quiser aprofundar nesse tema aqui, eu recomendo esses livros aqui, tá? Também deixei o link ali na descrição do vídeo, porque nessa questão do MIT ele sempre está ligando a questão da arquitetura com a questão da governança, tá? Esse último livro aqui tem os dois, tá? Esse aqui é mais novo. Quiser ler só um, quiser ler os três, lê só o último aqui que você vai estar muito bem informado. Esse aqui já é o modelo que eu estou aprendendo a usar ainda, né? Porque é novo aí, o livro saiu agora aí do Anderson, que é a questão de você ter um canvas mais simples, né? Para fazer governança, né? Com essas dimensões de valores, expectativas, entregas e a questão dos controles, né? Então, a gente tem aqui nos valores crenças, valores, prioridades, as relações com familiares, né, ética, questões aí do que pode e o que não pode, expectativas de velocidade e objetivos de crescimento, mudanças, né, a questão dos riscos, as entregas, né, os skills aí, tempo que os sócios vão se dedicar, né, aportes e retiradas, responsabilidade de cada um. E aqui da estrutura jurídica, a parte das rodadas de investimento, né, essa parte de cadências, dinâmica das pautas de reunião, né? Como que vai ser essas reuniões várias. E aqui a entrada de novos sócios, como é que se faz isso aí, qual é esse perfil. O que eu gostei muito desse Canvas aqui é quando no livro o Anderson recomenda, por exemplo, para uma startup que está começando, montar o Canvas e chegar a escrever ali o acordo dos fundadores, né? O acordo de acionistas, né?
transcrevendo os resultados desse Canvas. Puxa vida, se uma startup monta um Canvas desse e consegue depois resumir isso aí num acordo de acionistas, já tem um bom começo, né? Então, eu gostei bastante, achei bastante simples e prático de utilizar, né? Aqui daí tem outros materiais aí, tá? Tem um e-book aqui dele também. Tá tudo aí nesse site aqui. Depois, se quiserem dar uma olhada, eu recomendo, tá? Ou comprar o livro lá na Amazon também, que eu já comprei, dei uma ali para ler, né? E é muito bom, tá? O último aqui é o exemplo que eu vou mostrar para vocês da forma como eu estou trabalhando hoje. Eu mostro daqui a pouco. Então, esses são 3 modelos aí de governança, bem diferentes, né? Mas para esse balanceamento que eu estava falando dessa velocidade, eu acho que está mais para cá e alguma coisa daqui. Só que eu ainda tenho feito de uma forma um pouco diferente, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco num exemplo prático, né? Então, só voltando aqui, então, a agenda já conseguimos concluir aqui motivação, unicórnio, falamos dos modelos de governança, vou voltar naquele artigo do unicórnio e depois vou falar um pouquinho de um exemplo prático aí que eu estou fazendo numa empresa de pequeno porte parecida com uma startup. Então aqui, voltando no artigo, tem mais alguns pontos interessantes para a gente conversar aqui sobre o crescimento do estilo unicórnio, né? Outros pontos bem interessantes. Um deles diz respeito ao próprio crescimento. Você viu que ali ele triplicava, né? E daí duplicava, né? E eles chegaram nessa regra lá no Vale do Silício, né? De que tem uma relação direta entre a questão dessa margem e a questão do crescimento, da margem dos produtos, né? Então, até que você tenha esse 40% para esse tipo de startup, né? As margens elas estarão aqui negativas, né? E aí, a hora que você passa a crescer acima desse 40%, aí sim começa a se ter margens positivas nesse tipo de crescimento das empresas que eles estudaram, né? Então, o mínimo para esse tipo de empresa estar crescendo aqui é chegar a um ponto em que passa dessa linha dos 40% aí de crescimento. Então, essa é uma regra que eles acharam lá. A outra aqui são em relação ao outro padrão, né? Em relação às rodadas de investimento, né? Enquanto ela é semente, depois vai passando para esse série A, B, já são designações, né, do ciclo de vida aí das startups, né? Então, quando a empresa ela ainda é semente, né? O que ela quer é alcançar aquilo que nós tínhamos falado agora há pouco, do Product Market Fit, né? Dessa adequação ao mercado, né? Então, ela até pode ter essas rodadas, mas ela está buscando isso, né? Ela talvez até nem tenha tido ainda um crescimento. Ela chegou nessa série A aqui, o que ela está buscando de investimento são buscar formas de fazer venda de uma maneira escalável, né? Que tenha tração, para desenvolver tração. E aí ela vai ter uma série de oportunidades para receber esse aporte de investimento e crescer bastante. Tá com a tração comprovada, ela vai para essa série B, né? Aí na série B, a tração está comprovada, então vai começar a aumentar o tamanho daquela máquina de vendas, né? E algumas pessoas falam até de 10 a 20 vezes, né, para conseguir daí buscar um crescimento ainda naquela curva bastante acentuada que a gente tem lá, né, de um crescimento aí muito acelerado, né? Aqui tem um ponto essa saída aqui, porque olhando pelo ponto de vista do investidor, né? Então, do ponto de vista do investidor, de quem está fazendo investimento na startup, a saída do negócio tem vários momentos, né, em que se pode sair, né, dessa. Claro que quando você está falando de bolsa, por exemplo, né, o ideal, não é o caso aqui, tá, mas mais uma regrinha. Se a gente conseguisse comprar na mínima e vender na máxima, seria excelência. Ninguém consegue fazer isso, né? Eu nunca vi ninguém fazer. Mas, no ciclo de vida das startups, né, tem esses ciclos, essas rodadas, né, de investimentos, e você poderia, se você entrou numa da ponte, saber que vai acontecer uma outra num outro estágio e planejar a saída do negócio aí de uma forma mais clara, né? Até chegar, inclusive, no caso nós estamos falando de um unicórnio, né, aqui do artigo, ele vai chegar até o IPO, né? E aí no IPO, após o IPO, valer o 1 bilhão, né? Aqui essa é a meta, né? O alvo, né? Lá nos Estados Unidos, é claro que isso é muito mais líquido, né? Muito mais a velocidade, mais maduro o mercado, né? Lá eles tiveram, acho que no ano passado, uns 21 IPOs aí,
de empresa de tecnologia, né? A gente não chega a esse volume aqui no Brasil ainda, né? Aqui tem uma questão aqui que eu também achei interessante no artigo, que é a questão de como que essa startup vai crescer. É bem diferente, né? Você avaliar essa questão aqui da receita média, né? Por cliente, né? É claro que se você tem clientes grandes, né? E ele chama aqui o Dumbo aqui, né? Chama isso aqui o Dumbo, ele fala, ó, no artigo está o Bambi e está aqui o Mickey, né? Se você tem um monte de Mickey, né, precisa de muita empresa pequena, né, para conseguir gerar o resultado, né? Se você tem empresas maiores, é claro que vai precisar de menos empresas para conseguir chegar mais rápido no valuation aí de um unicórnio, né? Então são pontos importantes aí para se considerar. Eu achei interessante também isso aqui. O último ponto do unicórnio lá no Vale do Silício, destacado nesse artigo aí, é a questão do headcount, né? Quanto de receita recorrente, né, o ARR aqui, por empregado, né? E ele coloca aqui que as empresas perseguem essa métrica de 200 mil dólares, né, de receita, né? Aqui tem um gráfico que ele coloca no artigo, né, onde ele traça aí aqui o 200, deixa eu pegar aqui o 200, aqui a linha do 200, né? Então, de buscar uma receita média por empregado acima de 200 mil dólares. Então, isso aqui é o que é e como funciona os unicórnios lá nos Estados Unidos, né, no Vale do Silício. Eu gostei muito desse artigo aqui, quando ele foi publicado ali no grupo do WhatsApp do APL aqui, eu li e falei, putz, isso aqui é muito legal, deixa eu compartilhar isso aqui. E estou aproveitando o webinar para fazer isso, né, para fazer esse compartilhamento aí de conhecimento. O último tópico que eu queria conversar aqui é a questão já de um exemplo mais prático de um trabalho que eu estou fazendo aí numa startup, né, que é um trabalho já que envolve uma parte de planejamento, não é só a parte de governança, né, mas envolve uma série de outros pontos, mas eu entendo que a governança ela pode ser vista e trabalhada junto, né, junto com a estratégia do negócio, né. Então, eu tenho trabalhado aqui a parte do propósito, né, com eles, um roadmap de 3 anos, né, os OKR aqui, né, a parte de objetivos e indicadores, e aí o desdobramento para processos ágeis, né, tanto em termos de processo quanto de tecnologia, para dar uma organizada, né, uma organização mínima ali para você conseguir suportar um crescimento sustentável aí de longo prazo, sem atrapalhar a parte da velocidade de crescimento, né. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tenho feito lá. Então, eu separei aqui o documento. Hoje de manhã fui tapando aqui o que eu achava que era informações sigilosas, né? Então, é um pequeno plano estratégico, bem simples, tá? Aliás, dos planos estratégicos que eu fiz aqui, eu acho que é o mais simples de todos, né? É isso que eu estou perseguindo, de como é que nessa nova economia a gente consegue fazer um planejamento estratégico bem simples, né? Esse aqui eu acho que já é um exemplo disso, né? Então, esse aqui, o que tem nesse documento aqui que eu estou trabalhando lá com eles? Tem uma matriz SWOT, numa página ali bem simples, propósito, roadmap 3 anos, os OKRs, né? E aí o desdobramento para efeito para os processos, né? Para os processos ágeis, né? Então, se a gente for olhar aqui, tem uma matriz SWOT. Essa matriz SWOT bem simples também, eu procurei trabalhar junto com eles, no máximo 5 itens, né? Porque às vezes eu já vi vários planejamentos estratégicos em que você entra, por exemplo, nas fraquezas, começa a listar tanta fraqueza que você se perde na priorização, colocando alguns itens simples aqui para priorizar. Ambiente externo também, né? Alguns pontos, não muitos, né? Para um trabalho aí de priorização. E aí, aqui o propósito, né? Os fundamentos, destacando aqui a questão dessa visão, né, de 3 anos, né, o propósito, né, muita gente fala do propósito massivo transformador, nessa startup não chegou nesse ponto, mas de ter o propósito muito claro e fazer o alinhamento desse propósito com o time, o DNA em relação aos valores, né, não só a descrição do valor, mas o que as pessoas fazem que demonstra que esse valor ele está presente no que as pessoas fazem, né?
e no exemplo, é claro, dos superiores, né, dos sócios da empresa, né? E aí aqui é o roadmap, né? Um roadmap aqui de 3 anos. E é aqui que eu estou dizendo que eu não tenho trabalhado, por exemplo, governança de forma isolada, mas no conjunto de trilhas que precisam ser desenvolvidas, né? Para que a empresa, no longo prazo, atinja lá a sua visão. Então a gente coloca aqui a visão de mais longo prazo, né? E como que isso vai acontecer ao longo dos próximos 3 anos, né? Aqui nesse caso aqui as raias são essas, não precisa ser essa, né? Cada um vai ter as suas aí. Customer Experience, a parte de co-inovação, aí sim uma raia de governança, riscos e conformidade, né? Que entra o que eu estava falando de desdobramento dos OKRs, e o plano de desenvolvimento individual das pessoas, um orçamento mínimo para a gente conseguir fazer um acompanhamento ao longo do ano, questões operacionais, da operação deles, entrega e tecnologias, né? Tanto dos produtos que eles estão desenvolvendo, quanto para suportar esses processos aí ao longo dessa jornada, né? Aqui também eu tampei vários pontos, mas eu queria mais mostrar a ideia de como isso está sendo montado, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Então, um plano muito simples de indicadores de desempenho, né? Aqui a gente colocou 5 OKRs, né? Então, 5 objetivos, né? Um objetivo aqui, objetivo de mercado que eu tapei. Tem 2 objetivos aqui, mais um objetivo aqui de estruturar os processos de gestão, que vai entrar muito forte a questão da governança aqui, né? E para cada um deles, a gente está colocando lá 3 OKRs, né? 3 OKRs, não, OKR é o conjunto, né? 3 indicadores, né? Com metas muito claras, também muito simples, e de forma que a gente consiga fazer um desdobramento. Aqui não tá aparecendo, mas aqui está o nome de cada uma das pessoas, né? E de como que isso aqui afeta e vai ser desdobrado para cada um deles, para que individualmente as pessoas tenham também os seus OKRs aí, os OKRs aí, a pronúncia que quiser fazer aí, né? Então isso aqui é uma coisa que eu acredito assim, muito simples, principalmente a hora que a gente se combina, né? Os OKRs aqui com o roadmap e começa a isso não começamos lá ainda nessa empresa em específico, né? Mas depois na hora de começar a acompanhar e checar se a gente está seguindo aqui a trilha, né? E o roadmap, né? O último ponto que tem aqui é um ponto daí de desdobramento, né, e controle de processos, né? Que aí a gente começa a olhar também como é que os processos de negócio da empresa podem trabalhar de forma ágil, né? Quer seja em ponto de prospecção, né? A parte de marketing digital, marketing de conteúdo, mas como fazer isso de uma forma mais simples e ágil, mas com algum suporte tecnológico também, né? As entregas ágeis, depois sustentação e aí as questões de administração, né? Isso aí com um painel aí de cartões para que a gente consiga fazer um acompanhamento bem simples, mas que consiga ter um orçamento que se consiga acompanhar, né, ao longo do tempo, para que a gente tenha uma governança mínima aqui, né? Então, esse aqui é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, né? Com isso aqui, é o que eu tenho trabalhado, né, nessas startups, e eu acho que é um modelo simples, dá para evoluir muita coisa ainda. Conforme eu vou aprendendo aí as outras técnicas e tal, eu vou começar a incorporar também esses outros pontos. Mas isso aqui é o que eu estou fazendo hoje, né? Queria compartilhar aí com vocês, né? Aqui já vamos então para os fechamentos, né? Os últimos 10 minutos aí para ver se tem alguma questão, alguma dúvida, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar ali no chat ou postar aqui no meu WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui no WhatsApp aqui se entrou alguma coisa, só um pouquinho. Eu postei a pergunta ali também, mas ninguém respondeu, né? Mas eu sei a resposta porque eu pesquisei semana passada, tá? Mas se alguém souber, pode postar ali. Ó, a pergunta que veio aqui
por que, tem duas perguntas. Por que uma grande empresa, né, investiria dinheiro em aceleradoras de startups, né? Bom, deixa eu até aparecer aqui. Primeiro, né? Primeiro, a questão de que... deixa eu arrumar aqui. Primeiro, a questão de que muitas dessas grandes empresas, elas têm medo do que está acontecendo no mercado, né? Então, elas olham para o que está acontecendo nessas startups, nessas empresas, elas veem que a coisa está muito rápida, né? E elas ficam com muito receio de não participar disso, né? Então, o fato dessas grandes empresas começarem a criar essas aceleradoras aí e colocarem investimento em cima disso parte para poder acompanhar de perto, né? O que está acontecendo no mercado e fazer parte de algum jeito, né? Desses experimentos e tudo. E começar a ver os experimentos que dão certo, os que não dão, para conseguir focar em algum ponto aí, né? Que elas veem que possa prosperar, né? E a outra pergunta aqui foi a questão para o que fazer para acelerar a velocidade de empresas tradicionais com modelos de gestão antigos, né? E mudanças lentas. Bom, a questão é que esses modelos novos aí que estão vindo estão ligados a essas startups, né? Mas muitas empresas antigas começam com algumas práticas, né? Começam a fazer algumas práticas aí de oxigenação, né? Para que esses gestores, mesmo os mais antigos, né, comecem a visitar ali o Vale do Silício e outros, tem outros países, tá? Israel, tem alguns outros aí que também estão fazendo inovações, né? Então, de visitar essas áreas que tem isso para trazer essa oxigenada e trazer. E quando não dá certo, até troca, né? Troca alguns gestores, põe algum sangue novo ali. A hora que você coloca um sangue novo, né, na empresa, isso também gera um senso de urgência naqueles que ficaram, né? Eu, particularmente, fiquei muito impressionado, por exemplo, com o que eu vi lá em São Paulo, tanto no Cubo, né, do Itaú, quanto no Inovabrá, do Bradesco, que começaram a criar estruturas fora, né, do ambiente corporativo para ali ter um ambiente para trabalhar inovações e startups, passar desafios para as startups e acompanhar o que está acontecendo isso de perto, né? Então isso aí eu achei bem, bem legal, né? E no livro do Anderson também eu vi um negócio que eu achei bem legal ali, que ele falou da Gazeta do Povo, que é um jornal aqui em Curitiba, né? Que eles criaram um board de advisors aí, board de advisors, né? Que, assim, está abaixo do conselho, né? Mas que também gera ali algum desconforto, né? E ajuda a promover mudanças, né? Então, esses aí eram os pontos das perguntas que eu vi ali, né? Não tem mais nenhuma que eu estou vendo aqui. Eu mesmo vou responder, então, a pergunta que eu coloquei ali, tá? No chat, né? A partir, é claro, da minha pesquisa semana passada, porque até semana passada eu não sabia a resposta, né? Então eu fui ver se existem unicórnios aqui no Brasil, né? E eu achava que não tinha, né? Unicórnios, né? Mas na verdade já existe sim, né? Unicórnios aqui. Depois, até eu anotei no outro lugar aqui, só um pouquinho. Opa, só um pouquinho aí que eu me perdi aqui. Aqui, né? Então, esses unicórnios que tem hoje no Brasil, o primeiro foi a 99 Táxi, né? Depois de investimento aí de uma empresa... já o Guilherme colocou ali, é bem isso aí mesmo que eu cheguei, Guilherme. O 99 Táxi, que eu vi que foi o primeiro, daí teve o PagSeguro, né? Depois de um IPO que eles fizeram lá na Nasdaq, e o Nubank, que você colocou ali, Guilherme também, né? E daí você colocou que não sei se é a Stone BR, mas abriu o IPO. 7 bilhões na semana passada na Stone. Então, assim, eu fiquei surpreso também, tá? Que já existem startups no Brasil disso aí. Tem essas três aí, 99 Táxi, PagSeguro, Nubank. E tem uma lista que eu vi, assim, tanto no site da Exame, eles estavam 10 lá, né? Estavam aí Banks, Guia Bolso, Nubank, PSafe, que é uma empresa de segurança, Resultados Digitais, que é aquela empresa de marketing digital, né? A Stone Pagamentos, que eu vi ali que o Guilherme listou no chat, né? A Trackpad, né? E uma tal de Viva Real, depois que fez uma fusão com o Zap, né? Acho que é Zap Móveis, e um Z Envia, que eu não sei bem o que é. E aí eu também dei uma olhada numa outro site ali, que é o site da Startse, né? E lá eles falavam dessas aí também, e falavam ainda de uma log, não sei se a pronúncia é essa, Quinto Andar, e a Contabilizei, que é aqui de Curitiba, né? Então, assim, tem movimento, né?
tem movimento, as coisas estão acontecendo e eu fico bastante feliz que isso esteja acontecendo, né? Deixa eu ver se a minha câmera está funcionando bem agora. Não está aqui ainda. Eu fico bastante feliz que as coisas estejam acontecendo assim, né? Porque é muito bom, né? A gente sabe ver que o ambiente está um ambiente propício, né? Para negócios e para esse tipo de coisa. E aí, cada vez mais vai demandar essas práticas de governança, né? E daí, por que eu montei esse webinar aqui com alguns exemplos aí, né? De 3 modelos que você pode olhar ali, desde o mais sofisticado, né? Do IBGC. Deixa eu voltar lá. Né? Aqui, né? Desde o melhor, do mais avançado. Tem um link ali, se você quiser acessar esse guia, né? Até um que eu usei durante a última década, que é esse do MIT, foi o que eu mais usei. E esse novo aqui que eu estou estudando, ainda estou aprendendo sobre ele, mas com certeza vou utilizar aí mais vezes nas empresas, que é esse Canvas aqui que o Anderson tá divulgando ali no livro dele, né? Então era isso, tá? Agradeço muito aí a presença de vocês, obrigado aí ao pessoal que participou, fez as perguntas. Grande abraço a todos aí e até o próximo webinar. Grande abraço, tá? Até mais. Tchau.